Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a ambientação mental. É um termo que eu utilizo geralmente na introdução de cursos, tanto para adultos quanto para crianças, a partir da metodologia educação literária. Ambientação mental, de modo leigo, nós podemos definir como a nossa capacidade de mergulhar no ambiente, no contexto e mesmo dos sentimentos relacionados à história em si. É como se nós desenvolvêssemos, a partir do cérebro, a capacidade de mergulhar e de fazermos parte desse ambiente, desse cenário, dessa situação, desse assunto, digamos assim. É como se morássemos durante um tempo naquele livro, naquele texto, naquele artigo, mais do que no sentido mecânico de concentração, e sim como algo que flui naturalmente. Isso é ambientação mental em termos leigos, digamos assim. E a ambientação mental, ela é indispensável para que nós possamos perseverar na leitura, já que o cérebro humano ele não foi desenvolvido, a princípio, para ler. Ler é uma habilidade que nós fomos desenvolvendo com o passar do tempo e que, na maioria das vezes, precisa de uma instrução formal para que a pessoa aprenda a ler, a criança, o adulto, seja lá quem for, aprenda a ler. E não só isso, para que possa compreender, já que leitura por suposição, aquela que se faz no início do processo de alfabetização, de tentar adivinhar pelas ilustrações, por outras palavras que estão próximas, aquilo não é uma leitura em si, é mais uma adivinhação. E aquela leitura que se faz sílaba a sílaba, tentando juntar o que se chama, a grosso modo, de pedacinhos, de sílabas, de componentes da palavra, faz com que a leitura se arraste. E, nesse sentido, o significado daquela palavra dentro do contexto, ele se perde. É por isso que tantos adultos nos dias de hoje são considerados analfabetos funcionais. Eles sabem assinar o próprio nome, eles sabem ler informações básicas, desde que sejam extremamente reduzidas, extremamente simplistas. E quando a gente fala de analfabetismo funcional, a gente está falando da incapacidade de contextualizar aquele texto, aquele artigo, aquela leitura, aquele livro e até mesmo situações, já que no cotidiano nós também lemos situações, lemos semblantes, lemos pessoas, lemos cenários. Leitura de cenário está muito associada a isso. E quando nós não desenvolvemos a ambientação mental, muitas vezes nós desistimos de um livro porque acreditamos que ele é muito difícil. Mas esse difícil, às vezes, está associado ao fato de que não desenvolvemos ambientação mental, não persistimos naquele ponto em que estamos desconfortáveis com o ambiente daquele livro, com as palavras, o estilo do autor, a situação, o assunto, seja lá o que for. E também porque muitas vezes tudo que é novo para nós nos traz a frustração de nos sentirmos burros, entre aspas, já que o processo de aprendizado precisa lidar com o desconforto de, a princípio, não saber. E isso é algo que o ser humano detesta. Eu trouxe 2 exemplos aqui de livros que eu li recentemente. Um deles eu estou lendo o 2º volume, a continuação, e são livros que foram lidos praticamente na sequência. Eu terminei um e automaticamente peguei o outro. Um deles eu já apresentei aqui no canal, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó é um romance mais desafiador do Machado, porque, como eu falei no outro vídeo, não é um romance linear no sentido de que vão ocorrendo acontecimentos, a evolução da história até o desenrolar, seja positivo ou negativo, de uma situação romântica. Não é esse o sentido. Esaú e Jacó, na verdade, são personificações de
Pedro e Paulo, gêmeos que estão sempre em disputa e que eles acabam representando na história o Império e a República, já que de um para o outro passou-se simplesmente um corte brusco. Dormiu-se Império, acordou-se República. Então Machado, nesse penúltimo livro dele, nesse penúltimo romance, ele não está tão interessado assim na questão amorosa, até porque a personagem feminina que eles disputam é chata demais. E é uma história muito sem graça até determinado ponto. Isso dificulta um pouco a leitura do livro, se a gente for ler como um romance, é um romance tradicional. Machado não é tão romântico assim. Mas é um livro que traz muitas reflexões, é um livro que traz a estrutura narrativa do Machado, é um livro que traz conexões, insights, é um livro que traz inclusive muitas referências bíblicas associadas ao cristianismo, mostrando que Machado já tinha amplo conhecimento da Sagrada Escritura. Então, quem já leu a Sagrada Escritura, muitas vezes vai fazendo insights e vai reconhecendo. Isso também é interessante. O livro tem diversas marcações. Assim que eu terminei de reler este livro, que eu só havia lido uma vez na minha vida, muito tempo atrás, eu peguei um livro que eu comprei na Bienal. Tinha um stand com livros da Pedra Azul, que é uma editora dedicada a romances ingleses, romances mais românticos, digamos assim. E aí eu comprei esse livro que a gente pode chamar de vira-vira, só que ele está na mesma posição, né? Às vezes vira ao contrário. E a autora é a Frances Hodgson Burnett. Se eu não me engano, essa é a autora de O Jardim Secreto. Então ela escreveu romances, mas escreveu também histórias mais juvenis, mais infantis. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de que eu comecei lendo esse aqui, A Formação de uma Marquesa. Eu trocaria o título, já que em inglês o título é outro. O título é... Onde está? The Making of a Marquess. É um livro extremamente açucarado. E é um livro extremamente diferente deste aqui. Quando eu peguei para ler A Formação de uma Marquesa, que é um livro bem curtinho, a continuação que é mais longa e se torna mais próxima de um romance gótico, digamos assim. E o que aconteceu? A Formação de uma Marquesa é a história de uma moça extremamente ingênua, extremamente boazinha, chega a enjoar de tão boazinha. Ela me lembra muito Poliana no sentido de que ela está sempre brincando o jogo do contente, porque ela tem uma vida muito difícil. Ela é filha de uma família da nobreza, inclusive aqui diz que nas veias dessa moça corre um dos melhores sangues da Inglaterra em termos de nobreza, de realeza, dessas coisas. Mas uma família extremamente pobre, então quando falece o progenitor, ela fica muito pobre. Tão pobre que ela precisa trabalhar. Mas uma mulher trabalhando nessa época, isso no outro século, né, no século XIX, se eu não me engano, ela tem muita dificuldade, então ela começa a prestar pequenos serviços às pessoas de um modo muito simples. A Emily Foxseton, a Emily, ela tem muita dificuldade em reconhecer que realmente a vida dela é difícil. Então, todo mundo para ela é fofo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo faz muitas coisas maravilhosas para ela. Ela cultiva uma gratidão tentando sobreviver a uma situação que é extremamente frágil. No livro tem até a citação de um tipo de casa para a qual as pessoas iam quando ficavam idosas. Lembrando que idosas, antigamente, 55, 60 anos, a pessoa já estava bem acabada. Quando não podiam mais trabalhar, e eram casas horríveis. Durante um tempo, no começo da história, ela está morando, acho que num quarto do sótão,
de uma mulher que trabalha lavando e passando roupas com a filha. Então essa mulher e a filha acham lindos os modos dela, porque ela tem modos de lady, ela tem modos delicados, atenciosos, então tratam ela realmente com muita dignidade, com muito respeito, mas ela trabalha muito, ela precisa economizar para poder comprar tecidos que possam disfarçar que ela não tem condições de se manter com a mesma dignidade, digamos assim, né? Com mesma compostura que outras pessoas, mas ela convive ainda com algumas pessoas da sociedade, realizando trabalhos para elas. E aí, no final da história, por conta disso, ela acaba se casando com o Lorde. E nós temos a continuação dessa história aqui, que é uma história um pouco mais gótica. E ele também, ele é extremamente travado. Mas o que me chamou mais atenção no início é que eu tive muita dificuldade de sair de Machado, que é filósofo, que é irônico, que é sarcástico, a gente brinca às vezes que é sarcástico de Assis, para entrar num livro que é extremamente açucarado. Esse primeiro volume, ele só funcionou bem para mim no momento em que ela se vê desamparada e o mundo despenca na cabeça dela. Simplesmente despenca. E acontece uma outra situação, vou dar spoiler. Ela é pedida em casamento por Lord Walderhurst e aí a vida dela começa a mudar. Agora estou lendo o segundo volume, que é um pouco mais gótico, tem umas ameaças à família, mas ela continua sendo extremamente ingênua e inocente. E por que eu trouxe esses livros para mostrar? Não só para comentar sobre romances, mais ou menos na mesma época, que eram diferentes. Primeiro, para que a gente entenda que o conceito de romance é muito mais amplo do que aquele que foi vulgarizado, popularizado a partir da segunda metade do século XX como livros açucarados. E depois, para mostrar para vocês que, embora eu esteja nessa vida de leitora há 45 anos, que eu leio, eu tenho 50 anos. Há 45 anos que eu leio livros cotidianamente, para mim foi difícil sair de Machado e entrar em Emily, entrar na formação de uma marquesa. Por quê? Não necessariamente que esse livro seja ruim, ele cumpre aquilo que ele promete, mas são ambientes diferentes, são objetivos diferentes, são ideias diferentes. O objetivo que cada autor tem, ele não é exatamente o mesmo do outro. Então, na hora de lermos, a ambientação mental é indispensável, porque você precisa parar e perceber qual é o contexto histórico, qual era o ambiente na época, qual era o intuito dessa pessoa na hora de escrever. Mesmo livros que parecem apenas de distração, eles podem sim nos educar numa série de coisas. Por conta disso, a ambientação mental é o que nos ajuda a resistirmos quando saímos de um para o outro. Podia ter sido o contrário, podia ter sido desse para esse. Também enfrentaria diferenças, enfrentaria estranhamento. Então, quando você se sentir desconfortável com o livro, insista um pouco. Não desista logo de cara, considerando que você não tem capacidade para ler aquele livro. Talvez você ainda não tenha se acostumado ao ambiente mental, ao lugar mental que você está habitando no momento em que está lendo o livro. Porque livros, geralmente, eles nos levam para ambientes mentais, que tem todo o impacto sobre os nossos cérebros, sobre nossas emoções, sobre o nosso cotidiano. Alguns realmente nós desistimos. Nesse ano mesmo já postei um vídeo falando sobre isso. Mas, de modo geral, quando nós desenvolvemos o foco, a concentração e insistimos um pouco e diminuímos a expectativa, nós conseguimos passar de um romance para o outro, de um livro de ficção para um livro de não ficção.
É como quando nós nos mudamos de casa, nos mudamos de trabalho, nos mudamos de país, qualquer outra circunstância. É preciso tempo, não só para nos adaptarmos, mas para nos transformarmos, para ressignificarmos o nosso ambiente. E isso tem a ver com as questões neurológicas, as questões emocionais, as questões culturais e principalmente com foco, porque sem foco não há sucesso em nenhuma área das nossas vidas.